Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui no nosso terceiro dia do nosso seminário de inverno. Você tem acompanhado as ministrações? Se é para maratonar alguma coisa, maratona um seminário, né? Vai lá, já emenda uma na outra, supondo que você suporte. Mas assim, vale a pena, queridos. A primeira ministração do pastor José Roberto, que maravilha, que coisa poderosa. E sabe, irmãos, mergulhar no temor e na santidade do Senhor, ele é fundamental, ainda mais para os tempos em que estamos vivendo. E no segundo dia, o Bruno falando sobre a excelência, sobre a questão de sermos excelentes naquilo que o Senhor tem para fazer. Então, vale muito a pena você ir lá, olhar com calma, ver um pouquinho, pausa, chora um pouquinho, depois volta, pega um lenço, sabe? Mas vale muito a pena. E hoje nós vamos dar continuidade. Você está pronto para prosseguirmos? Amém. Quando nós falamos de temor e santidade, a palavra de Deus ela vai trazer algumas definições. Eu quero falar para você um pouco sobre isso. A santidade é algo que diz respeito a alguma coisa que está separada, distinta. Deus é santo porque Ele é distinto. Amém? Ele não é comum. E a palavra de Deus, Paulo vai dizer que nós fomos chamados para sermos santos. Você não foi chamado para ser comum. Não existe essa coisa de crente normal. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Não. A média do crente é lá em cima. Amém? Mas você não foi chamado para ser comum. E como algo que é santo, é uma profanação você dar um uso diferente para aquilo que é santo, daquele uso definido para o sagrado. Eu vou repetir, você vai entender. É uma profanação você dar um uso diferente daquilo que é santo, além daquilo que você foi chamado para ser sagrado, do uso sagrado. É por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos dar lugar ao diabo. É por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos deixar os nossos membros para obras da carne, mas para fazer a vontade de Deus. Porque você foi comprado por Ele. Sabe, quando nós confessamos Jesus como Senhor, a salvação consiste no quê? Crer que Ele ressuscitou e confessá-lo como Senhor da nossa vida. Senhor, essa palavra Senhor é a palavra dono. Não é Senhor militar, não é um senhor de idade, é um dono. Por quê? Porque Ele comprou. Aleluia. Então, a santificação consiste nisso. E o temor? O temor é algo fantástico. Uma das definições de temor seria medo. E a gente vai ver que muitas das vezes a palavra temor no original, essa palavra tem realmente sentido de medo. Inclusive a palavra original no grego, algumas delas, né? Não é só uma que é usada, mas uma delas é phobos. Já ouviu phobos? Uma vez eu falei phobos, a pessoa falou, aquele sabonete? Não. Sabonete é outro. Phobos vem de fobia, né? Fobia, na verdade, vem de phobos. É um medo de alguma coisa. Por exemplo, aracnofobia, medo de aracnídeos. Hidrofobia, medo de água, por aí vai. Mas é interessante que no grego, queridos, depende do contexto. Não significa que sempre que aparecer essa palavra significa medo de pavor. Eu vou dar um exemplo em português, porque isso acontece em português também. Eu vou falar aqui uma frase, por exemplo. Imagina essa frase. Viver não é preciso. Navegar é preciso. É ao contrário, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Como é que você interpreta isso? Se você der à palavra preciso o sentido de necessário, fica estranho, não fica?
Navegar é necessário, viver não é necessário. Agora, se você der para a palavra preciso o sentido de exato, faz sentido. Ele está dizendo que viver não é uma ciência exata, mas navegar é. Se no português o contexto vai dizer o que é o medo, o que é o preciso, o que significa, no grego acontece a mesma coisa. Ou seja, a palavra phobos vai depender do contexto em que ela está. Amém? Amém? Existe uma outra palavra também, que é a palavra eulabeia. Olha aí, irmão. Mandei me chamar. Tacar grego em você. A palavra eulabeia, repita comigo. Não, precisa não. A palavra eulabeia é uma palavra que também é utilizada como temor. Mas essa palavra, ela nunca tem o sentido de medo. Ela sempre tem um sentido de reverência. Então, lá em Hebreus, a gente vai ler depois, vai dizer que nós devemos servir ao Senhor com santo temor. A palavra eulabeia, com uma santa reverência. Essa mesma palavra é utilizada para falar de Jesus, que ele foi ouvido por causa da sua piedade, eulabeia, por causa da sua reverência, por causa da sua vida reverente. Aleluia. Então a gente pode só nessa comparação entender que vale a pena viver nesse temor. O temor do Senhor não necessariamente não é um medo de pavor, mas é um medo de não é um medo de pavor, mas é uma reverência santa que nós temos por Deus. Amém? Pode ser até um medo de desagradá-lo, de não fazer a vontade dele, de se desviar dela. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, tanto no capítulo 1, versículo 7, quanto no capítulo 9, versículo 10, se você quiser anotar, fica à vontade. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje eu quero focar na questão do temor. Sabe, o temor do Senhor é a base de toda a sabedoria. Paulo vai falar sobre a sabedoria dos príncipes desse mundo que se aniquilam. É uma sabedoria que passa, uma sabedoria que acaba, uma sabedoria que vai embora e se esvai. Uma sabedoria que não leva a lugar nenhum. Mas ele vai falar de uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que é superior. Uma sabedoria que para esse mundo é loucura. Que muitas das vezes, quando Deus nos dá uma instrução, parece loucura. Por isso que ele fala, aprove ao Senhor salvar pela loucura da pregação. Por quê? Porque a sabedoria de Deus está muito acima da sabedoria dos homens. Amém. Essa sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. É o primeiro passo. Não existe uma vida sábia sem o temor do Senhor. Amém? Amém? E nós vamos ver isso em uma comparação de dois eventos, ou de dois textos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Eu quero convidar você a abrir comigo lá em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, no capítulo 19. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Êxodo, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 16. Você achou? Amém. Glória a Deus. Diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se de pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Vamos pular agora para o capítulo 20, no versículo 18. Só passar um pouquinho à frente. Capítulo 20, versículo 18, diz: todo o povo presenciou os trovões
e relâmpagos, e clangor de trombeta, e um monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aleluia! Sabe, irmãos, esse episódio é um episódio onde Deus vai trazer a lei para o povo, vai se manifestar no cume do Monte Sinai. O episódio do Sinai. A Bíblia diz que Deus desce em pessoa no Monte Sinai. E aquela visão era terrível. Trovões, relâmpagos, fumaça, o monte estremecendo. E a Bíblia nos mostra que Moisés, ele está ali com o povo, e o povo sente medo, pavor da presença de Deus. O povo não aguenta a presença de Deus, a manifestação dessa presença. E pede para que Deus não fale mais diretamente com eles, porque eles não suportavam. E Moisés, então, fala algo interessante, que está no versículo 20, que a gente leu do capítulo 20, que ele diz para que eles não temam, ou seja, não tenham medo. Mas ele diz que o temor de Deus ia adiante deles para que eles não temessem. Parece contraditório, não parece? Tipo assim, não tem medo não, mas o temor vai te guiar para que você não peque. Que coisa curiosa. Ele está dizendo o seguinte, queridos. Ele está dizendo, olha, não tenha medo da presença de Deus. Ele não veio destruir vocês. Ele não veio acabar com vocês. Mas a visão era terrível. Por quê? Porque aquele povo não podia ter uma consciência da presença de Deus por dentro. Aquele povo não podia entender as intenções de Deus, não podia discernir o coração de Deus, e a presença de Deus descendo do céu era algo terrível. E que temor é esse que ia levar? Era a santa reverência. Esse temor no nosso coração vai nos prevenir de não pecar. Mas não tem como receber esse temor na carne. Porque a carne só recebe o medo. Amém? Tranquilo até aqui? Amém. Tá, já fomos então a 2 metros de profundidade dos 100 que nós vamos mergulhar. Vamos mais fundo. Vai comigo agora para Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Você não está cansado de ler a Bíblia não, né, irmão? Não. O que cansa é viver sem a palavra de Deus. Isso cansa. Cansa é tentar viver sem a direção de Deus. Isso cansa pra caramba. Agora, ler a palavra de Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos os ouviram, suplicaram que se não se falasse mais. Está falando do texto que a gente leu. Ele está dizendo, vocês não chegaram nesse lugar. Eles chegaram num lugar terrível, onde tinha fogo, onde tinha terremoto, trovão, mas vocês não chegaram nesse lugar não. E que lugar você chegou? Que lugar você chegou? Ele diz o seguinte, ele vai continuar narrando, pois já não suportavam. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de modo tal era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aleluia! 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 Sabe, meu irmão, se por um lado havia um terror, havia algo, um pavor, no outro, existe um caminho aberto. Aleluia! Aleluia!
A presença do Deus vivo. Se em um Deus desce do céu e se manifesta no monte, agora Ele nos chama a adentrar no céu. Aleluia, aleluia. Ele vai dizer um pouco antes, ora, entre, ousadamente se achegue ao trono da graça. Ele também vai dizer que Ele abriu o caminho, Ele nos consagrou por um novo e vivo caminho. Aleluia. Sabe, se por um lado eles se relacionavam com Deus pelo medo, por outro nós podemos nos relacionar com Deus por ousadia e fé. Nós podemos nos achegar ao trono da graça. E o temor do Senhor é o que vai nos guiar à sabedoria para conquistarmos o que está à nossa frente. Glória a Deus. Você não fica feliz de ter Jesus como mediador dessa aliança? Aleluia. Porque antes o caminho não estava aberto. Se alguém chegasse perto, ele era fulminado, mas agora ele diz: achegue. Aleluia. Moisés cercou o monte e falou o seguinte: ora, se alguém ultrapassar esse limite, tem que morrer, é apedrejado ou na flecha, se não for fulminado antes. Mas agora esse limite acabou. Agora esse limite está aberto. Agora ele está dizendo: achega. A presença está aberta, querido, e você pode se achegar. Em que momento da sua vida? Em ocasião oportuna, a qualquer momento. Você não fica feliz? Isso é melhor que um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Aleluia, aleluia. Eu tenho acesso a isso, e eu não preciso temer o fogo, a trombeta, eu não preciso tremer, sabe? Mas eu posso, em santa reverência, me achegar ao trono da graça. E aí, ele vai continuar. Primeira coisa que eu quero que você saiba. Primeiro princípio para uma vida sábia de temor de Deus. Versículo 25. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala. Tenha cuidado, não recuseis ao que fala. É o primeiro princípio. Vocês viram que lá o povo disse: Moisés, Deus não fala com a gente não. Olha, Moisés, Deus fala com você e você fala com a gente. Eles recusaram ao que falava. Agora ele está dizendo: não recuse ao que fala, porque antes ele falava do cume do monte, mas agora ele fala dos céus. E ele fala dentro de você, no seu coração. E ele está dizendo que o primeiro princípio é ouvir a voz de Deus. O primeiro princípio é não recusar o que Deus diz. É não deixar de lado aquilo que Ele está falando. Sabe, queridos, nós temos conquistas à nossa frente. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração nesses últimos dias. Eu tenho certeza disso. E agora uma advertência que Ele nos faz: não recuse o que fala. Porque, queridos, o princípio da sabedoria é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Existem princípios da palavra, existem mandamentos da palavra, mas existem também orientações do Espírito. A palavra e o Espírito hoje, na nova aliança, falam conosco, falam ao nosso coração, e nós não podemos deixar de lado aquilo que é falado por Deus. Sabe, irmãos, se você vive de ouvir alguém falar para você o que Deus disse, é porque você está com o pensamento de escravo. É Israel. E sabe quando Paulo diz que o escravo em nada se o herdeiro, quando não é o herdeiro, quando é menino, em nada se difere do escravo? Ou seja, se você não amadurece ao ponto de perceber o que Deus está falando com você, você não consegue usufruir da herança. E Deus tem algo grandioso para nós à nossa frente. Deus tem muralhas para cair, Deus tem gigantes para a gente derrubar. Sabe, queridos, a gente viver pelo medo, a gente viver sem a sabedoria de Deus, é a mesma coisa que olhar para o gigante e ter medo. É a mesma coisa que olhar para a muralha e dizer: não dá.
E foi o que aquele povo fez. Ele deixa, Moisés, é você que ouve Deus, não nós. Deus está dizendo para cada um de nós hoje, Ele vai falar ao coração de cada um. Não, Ele não está dizendo para você deixar de lado as instruções dos homens e mulheres de Deus. Ele vai falar através de pessoas ao seu coração também. Mas isso, queridos, não pode ser a única via onde Deus vai falar. Isso pode confirmar coisas de Deus no seu coração. Isso pode trazer confirmações, pode trazer até algumas instruções, mas isso tem que primeiro confirmar dentro de você e pela palavra de Deus. Não recuse ao que fala. Amém. Aleluia. E se você quer participar do que Deus tem para fazer, não recuse ao que fala. E quando Deus quer falar com a gente, aí que está o problema. Às vezes a gente pensa que Deus só quer falar com a gente no domingo e na quinta. Mas Paulo diz o seguinte: ainda que o exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Existe uma renovação de Deus todos os dias na sua vida. Existem palavras de Deus preparadas para você todos os dias. E se você recusa o que fala, é a mesma coisa que você deixar um banquete de lado porque você está ocupado demais. Não recuse o que fala. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ele está falando de uma passagem escatológica. Ele está falando, ora, ainda uma vez por todas ele vai abalar os céus e a terra. Ele está dizendo, naquela passagem lá do livro de Êxodo, ele abalou a terra, o monte tremeu, houve terremoto. Mas futuramente, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, os céus e a terra vão se abalar, tudo vai ser abalado. Mas eu posso trazer esse princípio para a minha vida, porque sabedoria é permitir ser abalado por Deus. Ele está falando que quando Deus fala, as coisas se abalam. E o que se abala? Aquilo que não permanece. Aquilo que tem que sair, aquilo que tem que cair, mas as coisas eternas vão ficar. Ser sábio no temor do Senhor é permitir que o Senhor abale, que a sua palavra nos abale, no sentido de estremecer. As coisas que não são eternas, as coisas que são efêmeras, que são dessa terra, se abalam, caem, mas as coisas eternas vão ficar. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Deus está preparando a sua palavra. Deus está preparando coisas e através da sua palavra, Ele vai nos abalar, no sentido de tirar as coisas que não se permanecem. Eu gosto muito de uma passagem onde Jesus, Ele está em João capítulo 6, onde Ele multiplica os pães e os peixes. A Bíblia diz que Jesus... os discípulos estavam ali, a multidão estava ficando tarde, e aí de repente eles falaram, olha Senhor, vamos despedir a multidão, já está ficando tarde, não vai dar para... Como é que eles vão comer? Onde é que eles vão comprar coisa para comer? E Jesus vira para os discípulos e fala, dá-lhe voz de comer. E aí, por que vocês não fazem isso? Mas o que é interessante mesmo é que a Bíblia diz que Jesus os incitava, porque ele já sabia o que estava para fazer. Essa palavra de Jesus estava abalando a visão terrena de não dar, a visão terrena de que é impossível, a visão terrena de que não tem como fazer. Jesus está dizendo, dá a voz de comer. Jesus estava tentando mostrar que existe um ponto de vista do céu, existe um ponto de vista que dá para fazer, existe um ponto de vista que o impossível acontece, existe um ponto de vista onde aquilo que é eterno fica, onde o poder que vem do alto é maior do que aquilo que a gente pode ver.
Aleluia. Não recuse o que fala. Aleluia. É nesse sentido que a palavra de Deus nos abala. Não estou dizendo que Deus vai colocar provas, que Deus vai colocar doenças, que Deus vai fazer acontecer para te destruir, para depois te montar de novo, igual um Lego. Não, Ele vai dar uma palavra, e muitas das vezes a palavra de Deus nos desmonta, a palavra de Deus nos coloca, sabe, nós estamos ali diante dessa palavra, não temos como nos esconder, e ela nos revela, ela mostra o que somos e quem somos e onde estamos errando. E isso não é para te destruir, não é para te desanimar, mas é para te levar a lugares mais altos. É para te mostrar o ponto de vista do céu. É para te mostrar, queridos, que existe sim uma saída, que existe sim a solução já foi garantida. Jesus estava ali, ele já sabia o que ia fazer. Ele queria trazer os discípulos para o ponto de vista do céu. Aleluia. Não recuse o que fala. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida. Aleluia. Um novo tempo. Um tempo onde a palavra de Deus, aleluia, vai varrer a poeira, vai varrer a sujeira, vai varrer dos seus olhos todas as escamas, tudo aquilo que te impossibilita de ver o impossível, tudo aquilo que te impossibilita de ver o ponto de vista dos céus, aleluia. E você vai ver que as coisas não vão acontecer, elas já estão acontecendo. Eu declaro sobre a sua vida, já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, aquela geração que foi com Josué atravessar o Rio Jordão, ela chegou até o rio, e quando ela chegou, a arca parou ali. A Bíblia diz que o fluxo do rio estancou numa cidade acima. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas depois você pode ler lá, no livro de Josué. Essa cidade não é aqui, ele pisou e a água abriu igual o Mar Vermelho, como a gente vê no filme. Ela estancou lá. Isso significa que o fluxo do rio provavelmente não foi visto instantaneamente, mas ele foi. Ou seja, às vezes parece que não aconteceu nada, mas já aconteceu. Já aconteceu, querido. Já vai, o fluxo já vai caindo e você vai atravessar seco. Aleluia. Já aconteceu, Ele já fez, Ele já nos abençoou, Ele já nos curou, Ele já proveu todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Não recuse o que fala. Eu não estou dizendo isso, eu não estou repetindo isso só para você gravar. Mas eu estou dizendo isso como orientação do Espírito. Não recuse as direções do Espírito Santo. Não recuse aquilo que Deus tem para falar no seu íntimo, a você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer ainda, e é a segunda coisa que eu quero falar para você hoje. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Se primeiro, para eu viver uma vida sábia no temor do Senhor, eu não posso recusar aquele que fala do céu, que é Jesus. Em segundo lugar, eu preciso reter a graça. É interessante isso, né, irmão? Ele não está falando aqui, receba a graça, mas ele está falando, retenha. Sabe, queridos, tão importante quanto você receber de Deus, é você reter o que você recebeu de Deus. E muitas das vezes, nós podemos
deixar a graça que nós recebemos escapar. Se a gente voltar um pouquinho antes, no mesmo capítulo 12, voltar só um pouquinho antes, se você tiver com a Bíblia aberta, ele vai dizer o seguinte, no versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Essa palavra faltoso, ela tem um sentido, a gente entende às vezes o sentido como alguém em pecado, faltoso, alguém que caiu em pecado, mas não é esse o sentido. O sentido aqui é alguém lento, vagaroso, ficou para trás. Ele está dizendo, não fique aquém da graça de Deus. Não fique para trás na graça que Deus está derramando. Sabe, Deus tem coisas extraordinárias para fazer no meio desse povo. E Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus não quer que você deixe para trás aquilo que você já recebeu dele. Sabe, irmãos, muitas das vezes eu já fiz essa analogia em outras pregações, eu gosto de fazer ela, porque ela nos ajuda a entender. Muitas das vezes nós estamos num porto, como se Deus nos desse promessas, como um navio que está sendo abastecido num porto. Nós colocamos as promessas, colocamos aquilo que Jesus nos deu, aquilo que Ele falou a nosso respeito no nosso barquinho e começamos a navegar. Mas às vezes nas tempestades, nas turbulências da vida, a gente tenta aliviar o peso do barco, fala, não, isso aqui eu posso abrir mão e joga no mar. A gente pode deixar isso para lá, senão o navio vai afundar. Só que o que Deus está dizendo é, não abra mão, retenha aquilo que você já recebeu, porque a promessa não é você largar para poder passar, a promessa é você chegar do outro lado com tudo inteiro. O que Deus já disse a teu respeito, o que Deus já falou para você, o que Deus já colocou nas tuas mãos, e você sabe que Ele já colocou. Eu acredito, assim, é algo para a gente fazer uma reflexão. Eu tenho feito essa reflexão. O que eu deixei para trás? A palavra de Deus fala, não fique aquém da graça. Sabe, queridos, um princípio de sabedoria é você usufruir do favor de Deus. Deixa eu te mostrar algo extraordinário. A palavra de Deus fala sobre o espinho na carne de Paulo. Nós não cremos que esse espinho na carne era uma doença. Nós não cremos que seja muitas das coisas que as pessoas falam por aí. O espinho na carne de Paulo, ele vai dizer, é um mensageiro de Satanás. A palavra diz isso. E a Bíblia diz que era um mensageiro enviado para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se gloriasse. Essa palavra gloriar-se, em alguns outros lugares do idioma grego, né, ele pode ser traduzida, e eu não vou jogar mais grego em cima de vocês não, fica calmo. Vou jogar já traduzido, para você ficar com o coração em paz. Mas ela pode ser traduzida como a fim de não ter êxito, a fim de não conseguir sucesso. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o mensageiro de Satanás para que Paulo não tivesse sucesso. Não é um mensageiro de Satanás para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo ficasse humilde. Não, a ideia de Satanás era que o Paulo não tivesse sucesso na pregação do Evangelho. Era isso. Então Paulo, onde passava, sofria perseguição. E o que Paulo fez? Como um bom crente, foi orar. Ele foi fazer algo, foi pedir a Deus para remover. Senhor, afasta isso, afasta de mim. E a palavra de Deus fala que Deus responde, o Senhor responde e fala, a minha graça te basta. Espera aí, o que significa isso? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E fraqueza, entenda aqui, algo que eu não sou capaz de fazer sozinho. Isso é fraqueza, que tá, nesse sentido que está falando nesse texto, amém? Não é a fraqueza de tentação, fraqueza de pecado, não é nada disso. É uma fraqueza de algo que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de ajuda. Ele está dizendo, aonde você não consegue, é o meu poder que vai se aperfeiçoar em você. A Bíblia diz que a ficha cai para Paulo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para ele? Paulo, deixa eu falar um negócio para você. O que você precisa para vencer isso já está na sua mão. A minha graça é suficiente. Já foi liberado. Já está na sua mão.
Então não viva aquém daquilo que eu já liberei sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, queridos, você quer viver algo em Deus poderoso? Já está na sua mão. Então dá uma olhada e vê se você não deixou alguma coisa para trás. Aleluia. A palavra de Deus vai falar, por exemplo, de Moisés. Chegou lá no mar. O povo falou: Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer na mão dos egípcios. Toda hora eles falavam que iam morrer. Vai morrer na mão dos egípcios. Aí chegava no deserto: vão morrer de fome. Moisés, o Senhor não quer matar de fome não, quer matar de sede. Não quer matar nem de fome nem de sede, quer matar com gigante. O povo só pensava nisso. Mentalidade de escravo. Não conseguia ver que eles já tinham um favor de Deus para conquistar a terra. Mas quando Moisés clama ao Senhor, ele diz: por que clamas a mim? Senhor, será que não é óbvio por que eu estou clamando? O mar está na frente, o faraó está atrás. Mas o que Deus está dizendo é: o que você precisa já está aí com você. Aleluia. 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 Diga ao povo que marche. Toca nessas águas. Deixa eu te dizer, queridos, sabe, você tem que permitir que o temor do Senhor te guie. E quando você permitir esse temor, essa santa reverência, você vai ter os olhos abertos. Você vai ver que o que você precisava sempre esteve ali com você. O que você precisa para chegar à sua jornada, para cumprir a sua carreira, já está na sua mão. Ele já liberou a favor de Deus na sua vida. A graça, retenha a graça, não abra mão dela, não viva aquém da graça. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. Sabe, irmãos, essa santa reverência, ela vai nos levar a lugares mais profundos. Ela vai nos levar a ver, a nos ver, a você se ver realizando coisas que você não achava que fosse capaz de. E na verdade você sozinho não é. Mas Ele te chamou para realizar. A palavra de Deus diz que pela fé Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés, ele vendo o invisível, Deus está nos chamando a um momento de vermos aquilo que ainda não é visível, aquilo que ainda não se manifestou. Porque quando nós não recusamos o que fala, e quando nós retemos a graça, não vivemos aquém da graça, na sabedoria do Senhor, aquele gigante que amedrontava agora virou pino de boliche. É só derrubar. Aquela muralha que era impossível penetrar, você vai ver que é impossível penetrar se você tentar na força do seu braço. Mas com o Senhor basta apenas falar e ela vai cair. As muralhas não podem mais te deter. Os gigantes, ficou comum derrubar gigantes. E você vai ver que você vai entrar num novo nível no Senhor. Por que isso tudo? Porque há coisas à frente, querido, à nossa frente. Há pessoas, há multidões, há pessoas aguardando a sua vida, ao seu avanço, aquilo que você tem, aquilo que está depositado em você. Está pessoas na nossa frente esperando para receber isso. Não retenha a graça.
Não recuse ao que fala, porque o Senhor está preparando tempos de conquista à nossa frente. Aleluia, aleluia. Sabe, não existia até Jesus aparecer andando sobre as águas. Não existia relato de ninguém que tivesse andado em cima das águas. Jesus foi o primeiro. Mas logo no primeiro dia que ele andou sobre as águas, ou pelo menos que a Bíblia registra, você sabia que ele não andou sozinho? Deixa eu te falar, queridos. Aleluia. Deus vai te levantar para ser o primeiro de coisas inéditas, que depois muitos outros vão seguir e vão conseguir fazer, porque você se dispôs a fazer. Mas deixa eu te falar, você precisa se guiar no temor do Senhor, na santa reverência, na sabedoria que vem de Deus. Não se estriba no seu próprio entendimento. Aleluia, aleluia. Há coisas extraordinárias do Senhor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que na vida dos meus irmãos essa palavra vai dar frutos. Essa palavra vai render frutificação. Nós veremos coisas extraordinárias. Nós veremos coisas jamais vistas, conquistas jamais conquistadas. Mas eu tenho certeza, Senhor, que uma unção nova está vindo sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, para nesses últimos dias realizar com mais intensidade, com mais força, com mais velocidade. Aleluia, aleluia. Mais velocidade, mais velocidade. Coisas andando rápido, andando rápido. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Coisas andando rápido. Ministérios explodindo, fluindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Pessoas sendo enviadas a lugares. Ei, enviadas a lugares onde há espírito de morte, onde há sequidão. Pessoas sendo enviadas a lugares, trazendo águas brotando no meio do deserto. Onde há morte vai existir vida. Onde reinava a morte vai fluir a vida. Ei, ei, se prepare para o que Deus vai fazer através de você. Se prepare, não recuse ao que fala. Ei, ramanto, corroramase, coisas novas. Ei, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado pela tua unção. O Senhor está quebrando sofismas aqui hoje, cadeias que o diabo colocou. Sabe, queridos, às vezes o diabo ele faz grandes movimentos, mas é tudo cortina de fumaça. Ele quer que você tenha medo, que você recue, que tampe a sua visão. Mas deixa eu te falar, você não é guiado pelo que os seus olhos veem, você é guiado por aquilo que está dentro de você. E o diabo pode fazer a fumaça que for, assim como um avião que não precisa ver a pista, que não precisa ver o céu, ele pode se guiar por instrumentos. Você tem instrumentos do Senhor na sua vida, e eles vão te guiar, e você não vai se desviar da rota do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.